A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para os irmãos e os amigos uma coisa interessante, que quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, ela disse a Jesus e fez uma pergunta ao mesmo tempo, né? Ela disse: Senhor, nossos pais a adoraram neste monte, mas os judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém, né? E com essa pergunta, ela quis saber a opinião de Jesus, onde se deveria adorar, se era no Monte Samaria, em Samaria, né? Capital de Israel, ou se era em Jerusalém, né? Capital de Judá. E aí Jesus vai em João capítulo 4, e o versículo de número 23, Jesus diz para ela: mulher, vai chegar agora a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso em qualquer lugar. Jesus disse que os verdadeiros adoradores. Quando Jesus cita os verdadeiros adoradores, é porque tem uns falsos, tá? E nós temos que lutar para nós não sermos falsos adoradores. Pastor, e como se define um falso adorador do verdadeiro? Ora, o falso adorador, ele prega, propaga, mas não vive. O verdadeiro vive, né? Então tem os falsos. Mas Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Não tem mais um lugar certo para se adorar a Deus. Até porque não precisa mais, né? Porque agora Deus está em todo lugar, né? Quando o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo, Deus saiu de dentro daquele compartimento dos santos, que era só para Israel, e agora Deus é para o mundo todo, Ele está em todo lugar, né? Então, qualquer lugar que você estiver, você pode adorar a Deus. Agora, uma coisa é certa: nunca uma pessoa pode adorar se ela não amar, né? Você nunca pode adorar a qualquer pessoa, a qualquer coisa, se antes você não amá-la, né? Até porque quando você não ama uma pessoa, nem sequer você quer trabalhar para ela, né? Isso é qualquer um de nós, né? Agora, a adoração, ela vem antes do trabalho prestado, né? A adoração, ela vem antes do trabalho prestado, do serviço prestado para aquela pessoa. O nosso caso com Deus, a nossa adoração, né, ela vem antes. Mas, se nós não amarmos, é aquilo, né? Quando nós não amamos uma pessoa, nós não queremos nem sequer trabalhar para ela. Então é preciso, em primeiro lugar, nós amarmos a Deus para querermos adorá-lo, né? Para querermos adorá-lo, né, em espírito e em verdade, em qualquer lugar, né? E depois, já que nós o amamos como Deus, né, o adoramos como Deus, e agora a gente põe a mão na massa, a gente começa a trabalhar na seara dele, porque nós amamos. E a adoração é muito importante. A adoração é para os crentes salvos, o que a corda é para o relógio. Relógio sem corda, né? Ora, porém a comunhão é como... Ou seja, a comunhão é quem nos diz onde estamos na fé, né? A nossa comunhão com Ele, com Deus, mostra onde nós estamos
na fé, né? Uma fé bem avançada, bem madura, né? Ora, como os ponteiros do relógio nos mostram a hora, então, a adoração é importante, porém sem a comunhão ela se torna incômoda, né? Incômoda. Mais ou menos sabe como? Na verdade, ela se torna desprezível, não? A adoração sem a comunhão para Deus, Deus a tem como desprezível, uma coisa imunda, suja. Como no caso da adoração de Coré, Datã e Abirão. Por falta de comunhão com Deus, eles e tudo que era deles foram enterrados vivos, mesmo sendo eles levitas. Isso está em Números 16, versículo 1 e o 12. Vai até o 35, né? Agora, olha o valor da comunhão com Deus. Nos livra da punição de Deus, que hoje é o inferno. A comunhão com Deus. Agora entenda. Você só pode ter comunhão com Deus através da adoração, né? Que a comunhão vem. Se você primeiro amá-lo. Ora, um homem que não ama a Deus, ele não respeita Deus, ele não respeita pastor, ele não respeita a igreja, ele não respeita nada, né? É por isso que você nunca pode adorar a Deus se você não amá-lo, né? Você primeiro ama, depois adora, em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Depois arregaça as mangas e vai trabalhar para ele na seara, né? Então, o valor da comunhão com Deus nos livra da punição do inferno, né? O inferno é uma punição para quem não quis se render a Deus. Isso está em Mateus 10, 28. Ora, adorar é fácil. É levantar as mãos, entre aspas, né? Nós estamos falando aqui da falsa adoração, que é fácil. A falsa adoração é fácil. É levantar as mãos, fechar os olhos e dar uma balançadinha no corpo para lá e para cá, e ninguém pode duvidar. E isso todo mundo faz com facilidade. Agora, a comunhão, ela tem um preço, né? Comunhão. Você não pode ter comunhão com uma pessoa sem antes pagar um preço. Se ela for uma pessoa boa, o preço é de você ser uma pessoa decente, boa, honesta, capacitada, essa coisa toda. Se for uma pessoa ruim, então você também tem que ser ruim, tem que se pagar o preço de acordo com a pessoa, né? No caso de Deus, que Deus é amor, Deus é bom, então temos que pagar um preço. E o preço da nossa comunhão, porque adorar é fácil. Agora, a comunhão, entre aspas, a falsa adoração, né? Agora, a comunhão é amar os vossos inimigos, abençoar os que vos perseguem. Se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber, etc. Digerindo assim a palavra de Deus no teu dia a dia, né? Aí então, qual é o mais fácil? Aí você pode se lembrar lá de Apocalipse, quando o anjo deu a João o livrinho para ele e disse: come-o. Aquele livrinho que foi dado a João, simboliza o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho de Jesus Cristo, que todo mundo gosta, mas João disse: come, é doce na tua boca, mas é amargo no teu ventre. Doce porque todo mundo gosta, é uma bênção ser um evangélico. Agora, a parte difícil do evangelho é digerir a palavra de Deus, isso é, colocá-la em prática, né? Amar o inimigo, se o inimigo tiver fome, de comer, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Essa é a parte que João se refere, que é amarga, né?
ela não é agradável não. Mas, veja, um estômago sem digerir os alimentos é morte certa. Uma fé sem digerir a palavra de Deus é uma condenação eterna. Então, a adoração é muito boa. Mas lembre-se, existe a verdadeira adoração e a falsa adoração. A verdadeira adoração, ela vem quando você ama a Cristo. Quando você ama alguém, você o estima. Você não adora porque ele não é Deus, mas você o estima, você gaba, você o exalta. No caso de Deus, a gente o ama, aí a gente adora como Deus. Mas por que adorou? Porque o ama. E em seguida, põe a mão na massa. Vai trabalhar para o reino de Deus, servindo com todo gosto e todo prazer das nossas vidas. Por isso que Deus te abençoe grandemente e que você seja um verdadeiro adorador. E você já sabe que pode adorar a Deus aonde você estiver. Ame a Deus, depois o adore e depois pratique a sua palavra, coloque a mão na massa no reino de Deus e comece a fazer a obra de Deus como Ele quer que faça. Então que Deus te abençoe grandemente e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Aleluia.